Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Parlamento. Eu sou José Sebastião, é sempre um prazer muito grande poder levar até si temas de pendor jurídico e também de cariz social. Hoje vamos falar sobre a questão da violência doméstica, que é um tema sempre atual, que precisa ser abordado. E para nos levar à compreensão desse tema, o nosso painel hoje está preenchido com um deputado que é especialista em questões comportamentais, Exato. Dr. Ayrton da Costa. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, agradeço eu pelo convite, é uma honra poder estar aqui e ter a responsabilidade de falar para a nossa sociedade. Agradeço e espero estar aqui mais vezes e com certeza, com humildade e verdade, vamos estar aqui hoje para contribuir com aquilo que a gente sabe. Sim, é um tema impactante. É impactante. A honra é toda nossa, Dr. Ayrton. E queremos também apelar aos nossos telespectadores, aqueles que assistem os nossos programas, que gostam do nosso trabalho, que não só assistam, mas também inscrevam-se ao nosso canal para que possam receber as atualizações dos outros programas que são emitidos pelo nosso canal. Nós estamos nas outras mídias sociais, estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook, também no YouTube. Então sigam as nossas páginas para que possam nos ajudar a crescer, tal como é o nosso slogan, que é Movemos-te para o Futuro. Também entrem em contato com o nosso departamento comercial para poderem publicitar as vossas marcas. Teremos todo gosto. Olha que são preços módicos. Queremos crescer com todos. Então aproveitem enquanto ainda estamos com preços promocionais. Doutor Ayrton, quando olhamos para a questão da violência doméstica, ela acaba sendo um flagelo. Um flagelo que não só diminui o desenvolvimento humano das pessoas, mas retira vidas, destrói famílias, de alguma forma também acaba influenciando ou atrasando o desenvolvimento da sociedade. Na sua opinião, como podemos entender a questão da violência doméstica? A característica do agressor, ele nasce, ele desenvolve-se. Como é que a gente pode compreender isso? Violência doméstica. Permitem-me que apresente a violência doméstica como o conjunto de ações que ferem os nossos princípios e valores. Essas ações podem ser físicas, podem ser verbais. Desde que a gente sinta que feriu quem nós somos, afetou a nossa consciência, afetou o que a gente acredita, acaba por ver sendo uma violência. E falava sobre o agressor, se ele nasce sendo agressor ou se na verdade ele é formatado e adquire a característica de agressor. Eu acredito que ninguém nasce sendo voltado para o mal. Exato, porque ali primeiramente eu, se acreditasse desta forma, acredito eu que não seria um servo de Deus. Muito bem. Porque a primeira coisa que temos que trazer é esse contexto. Eu saber quem eu sou. E o que eu sou está ligado à minha raiz, à minha origem. Somos seres tridimensionais, carne, alma e espírito. Muito bem. E a gente quando nasce é como se fôssemos folhas em branco. Estamos virgens. E vamos sendo formatados, vamos sendo programados. E o conjunto de coisas que nós vamos ver, ouvir e fazer vai construir a nossa consciência, desenvolvendo em nós uma mentalidade. Essa mentalidade está ligada a crenças, convicções, coisas que nós acreditamos. E as coisas que nós acreditamos, elas influenciam os nossos pensamentos. Nossos valores. Exatamente. Entra ali esta influência. E isto vai influenciar as nossas atitudes. Imaginemos, se eu perguntasse ao meu caríssimo aqui, está a conduzir este debate, é necessário. Se eu perguntasse por que não como carne de cão? Porque culturalmente não estou educado a comer isso. Porque a questão alimentar é uma questão cultural. Consciência. É algo em que acredita. Porque foi construída essa crença em si, que o cão, para si, não é para comer, mas é mais um amigo. Um animal de estimação. Porque faz... Já existem outras geografias. Exato, porque isso faz exatamente parte da cultura. E o que é que constrói a cultura? O conjunto de hábitos, costumes, princípios e valores. Exatamente. Nós... reiteradas. Exatamente isso. É uma convicção de lei. Então entende que a violência também acaba sendo uma questão cultural?
Também, porque quando falamos de cultura, estamos a falar exatamente de conjunto de princípios, conjunto de hábitos e costumes. E vamos aqui ser sinceros, eu sou daquela geração que o pai educava mesmo na vara. Eu sou filho de um militar, e na altura que eu fazia o que devia fazer, eu apanhava. Mas fiz parte daquela geração que de tal prestação acreditava que aos 18 melhor era sair de casa. Hoje, com o pouco que vivemos, já ganhamos uma outra perspectiva. Sim, mas é importante a gente fazer aqui uma dicotomia. A vara da disciplina, ela é necessária, mas a vara da disciplina não ataca direitos fundamentais, não ataca a integridade física, moral, emocional, porque a vara da disciplina é dada e indicada. Você está a apanhar porque errou nisso e naquilo. Você está a apanhar porque precisa ser corrigido nisso e naquilo. E já como falou da questão tridimensional e da questão divina, aliás, a própria Bíblia orienta, não é, em Provérbios, que não se pode esconder a vara da disciplina aos filhos. Mas agora, a questão que nos preocupa, e falou bem o caro deputado, que ela é violência porque ataca direitos, ataca os princípios das pessoas. Então, essas questões que atacam esses direitos, que atacam esses princípios, acabam deixando traumas. Exatamente. Será que podemos olhar isso também como uma questão cultural? Até que ponto isso pode afetar o desenvolvimento das pessoas que são vítimas das agressões e da própria sociedade? Até que ponto podemos tratar isso como uma questão cultural? Exatamente. Por que nós acreditamos ainda em algumas províncias de Angola e normalizamos a segunda mulher? Por quê? Normalizamos a segunda mulher. Se existe a segunda é porque a primeira tem algo ferido. A mulher, essa primeira mulher já ficou... Essa questão da segunda mulher, por uma questão cultural, por sermos povos de origem banto, aceita-se. Mas do ponto de vista positivo daquilo que são as leis e também a crença religiosa padrão no nosso país, elege-se o tipo de família monogâmica. Um homem e uma mulher. Sim. Ali as pessoas têm tido o direito de escolher e muitos preferem pela monogamia. Veja, respondeu exatamente a questão que me fez. E levei-o a um exemplo prático do que exatamente a cultura faz. Porque quando aceitamos que tem a ver com a nossa origem, nós estamos a olhar para os nossos princípios, estamos a olhar para os nossos valores, as nossas crenças. Por isso é que a gente valida certas coisas. Porque esse exemplo da segunda mulher, nós olhamos para a segunda, mas ninguém está a olhar para a primeira. Como é que se sente a primeira? Porque se eu sei que existe uma segunda, vamos ser sinceros, nesse momento, aceitaria a sua mulher ter um outro marido? Claro que não. Aí está. Claro que não. Aí está, porque está a ferir. Não faço. Aí está, olha, porque está a ferir não é princípios, está a ferir direitos. Não é só o que a gente cobra, é também sobre o que a gente dá. E ali trazemos de novo muitos contextos profundos para explorar. A questão do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Falava na altura sobre a vara e a disciplina. Nós às vezes precisamos perceber até que ponto nós estamos a fazer uma interpretação não de forma totalmente intencional. Porque a palavra pode estar lá na Bíblia, mas a interpretação pode fugir de acordo por causa daquilo que a gente sente ou a intenção que queremos dar. Porque na vara disciplina alguém estava a ser educado. Se a gente for a falar de justiça, justo nunca é. Mas para falarmos de forma mais prática, trazemos o nosso contexto. Vamos analisar a nossa realidade, o nosso ambiente, a nossa sociedade. Nós estamos a vir de uma geração que basicamente podemos assumir que é a geração que viveu a guerra civil em Angola. Muito bem. Essa guerra civil criou traumas, como falava. Criou situações emocionais a muita gente. Que naquela altura, tal como nós somos daquela altura em que estudávamos com a palmatória. E esse estudar com a palmatória, você ia para a aula de língua portuguesa no dia de ditados. Eu lembro que o número de erros que eu tirava no ditado da Maria das Dores. Mas o legislador da lei contra a violência doméstica, ele foi feliz,
Porque ele diz que violência que cause lesão permanente. Veja, na lei ainda não foi possível definir uma estratégia para mensurar os danos psicológicos. Não há. Não há. E qual é a opinião do caro deputado em relação a isso? Eu tô agora a ir à busca do exemplo que deu. A pessoa que criou a lei, vamos partir do princípio que só existe lei quando reconhecemos que algo está a falhar. Exatamente. E estamos a usar a lei para tentar regular. Exatamente. Quem criou essa lei baseou-se no ambiente que ele viu naquela altura. E voltamos ao que eu estava a trazer. Nós precisamos primeiramente conhecer que sociedade temos. Okay. Que sociedade queremos ter. Porque não é olhar para o mundo e querer dizer eu vou mudar o mundo, é olhar para nós mesmos e dizer como mudar, nós poderemos mudar o mundo. Porque no exemplo exato que nós estávamos a falar, veja que a pessoa que especificou esta lei, se olharmos hoje como tal, e eu falava dos danos morais, se não é possível estimar os danos morais, como eu vou aplicar aquele caso? Os danos morais têm a ver com ofensa de direitos, da honra, da dignidade. E a lei 25/11 de 14 de julho fez com que o Estado se movimentasse e criasse dentro dos comandos de polícia, esquadras de polícia, departamentos específicos que tratam da questão da violência doméstica. Agora veja o seguinte, o maior caso... Está preocupado. Calma, agora veja um ponto. O maior número de casos de violência doméstica em Angola é feito pelos homens da corporação. E me deu um exemplo que é onde começa a questão da lei para tentar regular a vida e a sociedade. Agora veja o contraste. A prática, a expectativa versus realidade. Em Angola, o maior número de queixas das mulheres por violência são militares. Dos órgãos castrenses. Não, mas... O que é que para si, na sua opinião, estava a faltar nesse caso? E eu sei que vai atirar de novo para mim. Não. Essa questão dos agentes, dos órgãos castrenses terem um índice bastante elevado na questão da violência doméstica, há que ver aqui dois fatores fundamentais. Primeiro é a suposta questão da impunidade, que não existe, porque nós estamos no Estado de Direito. E é importante que os nossos telespectadores percebam que, ainda nos termos da Lei 25/11 de 14 de julho, no artigo 24, a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que tenha conhecimento da violência. Esse é o primeiro fator. Então, os agentes dos órgãos castrenses, polícias, militares e outras autoridades, têm consigo o sentimento da impunidade. Esse é o primeiro fator. O outro fator também é a questão dos traumas da guerra e da normalização cultural. Cresceu a ver o pai a bater a mãe e para ele isso é normal. Isso não é normal. Por isso é que o Estado criou um conjunto de regulamentos para punir isto. Significa dizer, em termos práticos, que o polícia, que o militar, que o juiz, que o procurador, se eventualmente cometer violência, pode ser denunciado e vai ser julgado conforme manda a lei. Essa situação na vida prática é como aquele jardim que quando cresce o capim a gente corta por cima e deixa a raiz. Essa é essa a questão. E essa é só a minha expectativa. Mais do que impunidade, eu vejo que isso não está a ser tratado da forma certa. Ok. Qual seria a forma certa? Vamos mesmo lá chegar. Repare que quando falamos dos nossos irmãos angolanos que pertencem à corporação, serem parte da maioria que cria a violência doméstica, nós temos que olhar então o ecossistema ou o ambiente em que eles desenvolvem essa frustração. Repara que todo militar, quando vem da recruta, algo que marcou, que hoje tem uma música que eles cantam, não toca na farda, que eu suei para ter. Ele está a transmitir uma mensagem de dor. Porque a farda que ele usa, ele passou por situações traumáticas, situações que criaram danos. Então, entendo que a violência doméstica é gerada por conta de traumas vividos por esses agentes agressores. Veja, se nós não soubermos quem somos, nós vamos ser pessoas que reagimos e pensamos que agimos. Porque quando
estamos numa relação, seja de pai, filho, amigos, cônjuges, a violência surge quando um deixa de respeitar efetivamente o outro, mas por vezes de forma consciente, por vezes de forma inconsciente. Eu entendo e posso dizer que consciente é quando a gente constrói essa intenção, inconsciente é quando a gente, na verdade, reage a um estímulo ou a uma ação. Quer dizer que consciente é nós agirmos e inconsciente é reagirmos. Por quê? Se analisarmos os casos de violência doméstica, houve sempre uma palavra que ativou um gatilho, gerou um estado de frustração, essa pessoa reagiu àquela emoção. Não é à toa que hoje fala-se muito de inteligência emocional. A capacidade de fazer o certo da forma certa no momento certo. Quantos de nós vivemos o nosso dia, acontecem essas situações? A inteligência emocional substitui a questão da escolha, do livre-arbítrio, dos valores culturais e familiares que devem ser transmitidos. Não vem a substituir, vem a agregar. Muito bem. Porque quando eu falo de inteligência emocional, eu desconstruo em 3 pontos o exercício de fazer o certo da forma certa, no momento certo. Só vou fazer do jeito certo e da forma certa se eu conhecer o certo a fazer. Só vai ser certo se eu não analisar individualmente, mas analisar na perspectiva geral. Porque o certo para mim poderá não ser o certo para si. Mas também é importante sabermos, caro deputado, que a violência doméstica, tal como ela é, não é só praticada dentro do ambiente familiar. E a violência doméstica dentro e fora do ambiente familiar, podemos dizer da seguinte forma: é a incapacidade do homem ou da mulher reagir às suas emoções. Ou seja, a violência doméstica pode ser originada pela falta de inteligência emocional. Porque as emoções, elas governam e influenciam os nossos pensamentos e estes influenciam as nossas ações. Se a gente não tiver governo das emoções... Como descrever a inteligência emocional? Porque a inteligência emocional faz parte de um arauto da tecnologia. Hoje fala-se muito da questão da inteligência emocional, mas é um tema... Não. Nós precisamos separar 2 coisas. Inteligência artificial, tecnológica, inteligência emocional. Governo das nossas emoções. Não, mas hoje a inteligência artificial, e ainda bem que falou, e bem, é um tema que está a ser discutido. Bom, ajuda o homem no exercício das suas atividades. Mas a inteligência emocional, como ramo de ciência, e hoje já existem os coaches, existe tal... Eu sou um deles. Existem os coaches. A minha questão vai nesse sentido. É algo que a gente pode desenvolver ou temos que ter a ajuda de alguém para ter? Podemos desenvolver Nós podemos coordenar as nossas emoções. Podemos desenvolver, e para desenvolver da forma certa é importante ter a ajuda de alguém. Porque veja, vou juntar a inteligência emocional e a tecnologia. Todos usamos o WhatsApp. Já perguntou por que o áudio do WhatsApp tem a opção de a gente acelerar a velocidade de reprodução? Por conta da questão da inteligência artificial? Não. E por que temos essa facilidade, essa possibilidade de acelerar? Porque emocionalmente nós fazemos parte da geração que vive de forma acelerada. Essa é a desconstrução do imediatismo e a ansiedade gerada em nós. Eu só vou acelerar o tempo de reprodução de um áudio no WhatsApp quando eu não tenho capacidade de gerir as minhas emoções e ter o tempo de ouvir. O que acontece? Aquela ansiedade gera com que eu acelere velocidade 1.5, velocidade 2.0. Por quê? Nós só queremos apenas pontos-chave. Isso é falta de empatia. A violência doméstica destrói famílias, mata, atrasa o desenvolvimento das crianças, acaba minando a convivência social. E de quem é a responsabilidade deste fenômeno continuar a trazer flagelos na sociedade? A responsabilidade é nossa, de cada um de nós. Para isso fazer mais sentido, nós temos que falar de autorresponsabilidade. Okay. A responsabilidade é puramente nossa. E na altura fez-me uma questão sobre... Era muito a ver sobre as escolhas. Nós temos os poderes de escolhas,
mas nós não temos nem sempre a capacidade de viver com as consequências das nossas escolhas. E falar sobre a autorresponsabilidade é entender que tudo que eu escolher vai ter uma consequência, boa ou má, mas vai ter. E para mudar isto não vai ser mudado por meritamente apenas uma questão governamental, não. Isso tem que começar de dentro para fora. É a construção de uma nova mentalidade. Aí sim, vem vários agentes que vão contribuir para isto. A família, saber educar melhor. As escolas, saberem transmitir e desenvolver o conhecimento de forma adequada à geração que existe, para que não exista a violência nas turmas. A violência que nós encontramos na escola é muito ligada ao bullying. Então precisa-se de professores capacitados. Pode atrasar o desenvolvimento dos estudantes. Com certeza. Se sentem diminuídos, rejeitados, deixados para trás. Repare que uma das estatísticas da OMS diz que até 2030 as doenças psicossomáticas vão gerar mais mortes do que a fome. Exatamente. Cada depressão. Exatamente. E de onde vem a origem da depressão, o pânico, da ansiedade? Tem a ver com a construção das nossas crenças. O que nós vivemos como infância, o que ouvimos, o que vemos, acaba construindo essa mentalidade, acaba construindo crises existenciais, acaba construindo problemas, muitas das vezes emocionais. Muitos dos nossos jovens não falam. Então não basta a questão regulamentar do Estado, do governo, depende das próprias pessoas tomarem a decisão de agirem da forma correta. Falou naquela altura sobre os coaches. Eu sou coach e vou compartilhar com vocês. A chave que mudou a minha vida foi a inteligência emocional e o desenvolvimento pessoal. Se um dia pudermos falar assim um pouco sobre a minha trajetória de vida, vão perceber bem o porquê que eu falo desta forma e porquê que eu gosto de compartilhar o que sei com a maior verdade possível. Nós transicionamos de uma fase. A gente sabe, quando fala do tema atual, nós conseguimos falar porque também vivemos. E, por exemplo, nem sempre, para você que vê, se calhar, a outra casa em que a mãe ou o pai bate o filho e caracterizamos isso como violência doméstica, sim, mas nem sempre a denúncia para os órgãos pode ser, nem sempre, estou a dizer, nem sempre pode ser a melhor solução. Por quê? Nós às vezes gostamos de entregar as nossas responsabilidades para o outro. Porque o processo educativo, caro deputado, desculpa que lhe corte, o processo educativo, ele envolve vários saberes. Exato. O processo educativo é a transmissão de valores. Mas o que o Estado vem regular e proibir, e falou bem, se existe a regulamentação é porque alguma coisa está errada, alguma coisa não vai bem. Vezes sem conta, a gente acompanha na comunicação social e nas circunstâncias administrativas em que vivemos, de mães que queimam os filhos. Porque o filho comeu alguma coisa que não devia, porque o filho mexeu em algum dinheiro que não devia. Realmente, só se pode mexer algo com autorização. Realmente, só se pode comer algo quando autorizado pelos pais. Mas agora, até ali, a gente compreende que o objetivo do pai ou da mãe é de transmitir um valor que possa agregar um crescimento sustentável ao filho. A dizer que não, isso é errado, devo fazer, não devo fazer, isso é certo, devo fazer. Mas quando causa lesões permanentes, aí tem que aparecer o Estado, com seu poder de autoridade, dizer que não, isso está errado. E as pessoas que enveredam por esse caminho devem ser punidas. Certo. Para que isso não seja encarado como algo normal e o anormal se torne normal, se torne uma questão cíclica. Que todos fazem a mesma coisa porque é normal. No passado, e felizmente faço parte dessa geração também, havia repreensão. A repreensão é corretiva. Ela não pode trazer lesões. E o que nós estamos aqui a dizer é a violência que causa lesão, não a repreensão. A violência que causa lesão. Exatamente. E ali trouxe muito bem a questão do Estado para ações punitivas de forma corretiva. Para que a vida e a sociedade tenha coexistência pacífica. Exato. Só que ali, veja,
apontamos o que não é. Quem mostra o que é, o que deve ser? Porque estamos agindo na punição, sim. Nós somos aquela geração que nos dizem constantemente não faz isso. Que dizem não, você está na escola, o teu problema é de base. Mas, sim, já sei que eu não posso fazer isso. O que é que eu tenho que fazer? Quantos pais não sabem ser pais? Quantos filhos não sabem ser filhos? Quanta gente, quantas pessoas que trabalham nos departamentos da área de denúncias de violência doméstica realizam um real acompanhamento e desenvolvem a mentalidade certa naquela pessoa que passou por aquela situação de frustração. Em matéria de aconselhamento. Exato. Casos mal resolvidos tendem a trazer situações piores. Então, qual é a sua opinião? Qual é o caminho que a gente pode indicar para resolver uma questão da violência doméstica? Primeiramente, a ressignificação. Só muda aquele que reconhece. Precisa ser mudado. Nós temos que, de agora em diante, entender que isso é uma questão, primeiramente, nossa. Se nós olharmos para a questão, vamos agir de forma preventiva. Eu tenho pais, tenho casais jovens. Eu preciso entender que casais jovens sem experiência vão estar dentro de relações cuja incompatibilidade de perfil comportamental vai gerar conflitos. Segredo. Temos que ter um departamento governamental a realizar ações sociais para educar casais jovens a serem casais. Nós temos que passar a ensinar o que deve ser feito e não só dizer o que não deve ser feito. Aí temos áreas sociais fulcrais e chaves nisso. Temos as igrejas. As igrejas vão ser aquelas que vão moldar de alguma forma os valores da nossa sociedade. E estas igrejas vão desenvolver campanhas especificamente para trabalhar e construir uma mentalidade nestes jovens. Mas isso significa que eu não posso ser a pessoa que frequenta a igreja simplesmente aos domingos ou aos sábados, dependentemente da sua religião, e não faço parte da igreja. Porque eu frequento, mas não faço parte. Falou da igreja, Carlos Deputado, e aqui é uma questão importante. A igreja tem apregoado... Antes de entrarmos no novo campo, deixe-me terminar só aquele, para a ideia não ficar desconstruída. Exato. Porque toquei no governo, que propriamente trata-se de ações de conscientização, que é construir uma nova sociedade. Para isto, primeiro vamos trabalhar em conjunto, se calhar, todos os jovens que poderão ajudar, não só, a que se faça primeiramente um estudo na sociedade atual. Eu só posso tirar do ponto em que estamos e gerar desenvolvimento se eu conhecer o que temos. Que geração atual nós temos? Quais são os quadros psicossomáticos que mais afetam a geração atual? A partir dali, desenvolver-se um plano estratégico a médio, curto e longo prazo de desenvolvimento da nossa sociedade a nível da construção de uma nova mentalidade. E, com certeza, o nosso governo vai conseguir ter parceiros estratégicos que, mediante esse plano estratégico, vão agir em conformidade. Daí virem as igrejas, as escolas, que têm um papel fundamental na educação, porque boa parte dos princípios e valores, estas crianças que passam a maior parte do seu tempo nas escolas, é ali onde vão adquirir. Mas o que é que nós temos? Professores que não têm inteligência emocional. Se não têm inteligência emocional, eles não têm filtros ao falar, não têm filtros ao ouvir. E os nossos ouvidos, eles são como úteros para a nossa mente. O que a gente ouve reproduz. Então, se a gente não tiver dentro das escolas, dentro das nossas casas, dentro daquilo que vai ser as ações sociais, planos estratégicos montados com base na realidade, contexto da nossa sociedade e para um futuro realmente promissor que a gente queira estar, nós vamos ter muito sucesso. Por quê? Mas não concorda com a punição? Concordo com a punição, eu não sou a favor, sabe porque eu sou instrumentista de profissão. Exato. E uma das coisas que a gente faz dentro da instrumentação dos processos... Mas não é a favor. Sim, porque punir é eu focar no problema e não focar na solução. Eu vou punir sim, mas o meu foco não deve... Eu só digo isso, eu vou punir sim, mas o meu foco não deve estar na punição, deve estar na prevenção. Então, um dos objetivos da punição é a ressocialização. Porque o tempo que a pessoa fica privada, por exemplo, da sua liberdade, vai repensar na sua vida. Sempre será?
e sai dali melhorada, porque depois tem a questão social, e falou bem, tem a questão social, do acompanhamento, e trabalha-se esses aspectos, para quando a pessoa sair daí, depois de 1 ano, 2, 3, saia daí melhorada. Veja, acredita em becos sem saída? Do ponto de vista psicológico, para as pessoas que estão na depressão, existe esse beco sem saída. Mas do ponto de vista prático e social, eu entendo que não existe beco sem saída. Porque a sociedade ela se movimenta em função da determinação dos homens. Por que no ponto de vista psicológico acredita em beco sem saída? Não sou psicólogo de profissão. Não, é só sua opinião. Só sua opinião. O que eu tenho conhecimento é que a questão psicológica abre gatilhos na mente. E a mente, no fundo, é o comando do corpo e da vida. Por isso é que muitas vezes, quando a pessoa acaba tendo uma morte encefálica, ainda que o resto dos órgãos estiverem vivos, a pessoa é declarada morta. Eu vi. A questão da mente, melhor do que eu, acho que o nosso deputado como coach de inteligência emocional. Com certeza, vou mesmo falar sobre isso. Eu vi uma frase que para mim fez muito sentido. A sabedoria é simples. Veja, porque eu vou dizer que existem becos sem saída? Contexto geral. Se a entrada... Vamos lá chegar. Se a entrada também pode ser a saída. A questão é, nós estamos a viver problemas que no nosso nível de pensamento poderemos não ver a saída. No nosso nível de pensamento. Psicologicamente, na sociedade, essa reprodução existe. Porque acabamos por ter pessoas que conseguem ver. Imagina, eu só consigo ver a ilha se eu sair da ilha. Nós precisamos ter mente aberta de forma disruptiva para nos permitir, por vezes, ver o prisma de um outro ângulo. Porque se eu for até ousado a dizer que não existem becos sem saída, não existem problemas que não tenham fim, é como se Deus estivesse a dizer, ninguém cria um cadeado se não existir uma chave. A violência doméstica pode desenvolver um problema de depressão, de falta de aceitação. Como é que... Veja, e eu curo isto voltando à origem. Só muda quem reconhece o erro. E veja uma chave. Só reconhece quem conhece. Reconhece. Porque conhece. Eu não posso mudar nada se eu não voltar à origem. As situações emocionais que nos afligem, elas têm um ponto de partida. Eu não posso voltar a andar com um carro que o motor gripou sem substituir ou reparar o motor. Tá vendo? Então eu preciso voltar à origem, eu preciso ressignificar aquela crença. De alguma forma, a sua forma de agir hoje está baseada no que acredita e nas crenças que tem. Na análise comportamental da nossa conversa, eu já tive várias relações. E a forma como nós conversamos, cada um de nós vai expressar o que acredita. É o normal. O segredo é a gente entender que, na verdade, eu não estou totalmente certo. E, na verdade, eu vou dar a minha perspectiva e posso me permitir ouvir o seu outro ponto de vista. E ali, o que eu vou fazer? Eu vou entender que a vida, na verdade, é como uma laranja. E como passar esses valores para as pessoas? Porque nós continuamos a assistir vítimas mortais de violência doméstica. Filhos que crescem com traumas, revoltados com os pais por conta de um passado de violência que causou traumas. Nós continuamos a ver pessoas que perdem autoestima por conta da violência doméstica. Nós continuamos a ver pessoas que têm sido mutiladas por causa da questão da violência doméstica. Como devemos fazer para mitigar essa sucessão de atos violentos? Desconstruir o que nos faz viver e acreditar no momento que estamos. É profundo falar sobre isso, porque está ligado a muitas coisas. Mas entendamos com o conceito da autorresponsabilidade. Eu não sou culpado, ou melhor, eu não pedi para nascer, mas eu não quero morrer. Eu não sou culpado pelo jeito que fui tratado, mas eu sou culpado pelo jeito que eu vou tratar as pessoas. O governo, assim, o Estado precisa proteger a vida. Calma. Antes da gente trazer o Estado nisso, vamos ainda colocar isso em prática. As pessoas, nós.
Porque trazer o governo é colocar ele a tentar resolver algo que não é para ele, é para nós. O problema ainda é Mas ele nosso. precisa regular isso. Para ele regular, nós precisamos reconhecer. Quando eu falava da punição, não como algo em que eu sou a favor, é por causa desse contexto. Nem todo preso, quando sai da prisão, ele está ressocializado. E a gente sabe disso, é a realidade. Eu vivo na Zona Verde 3 e eu convivo com jovens. Mas esse é o objetivo. É o objetivo, mas nós estamos a falar de expectativa versus realidade. E qual é o problema? Nós não queremos aprender com os erros, com o que estamos a fazer. Cada tentativa de uma ação, é importante que a gente faça a mensuração para ver, olha, que resultado teve, o que é que eu posso realmente melhorar. Nós temos bons planos na teoria, mas péssimos na prática, porque eles não são reajustados. Estamos a precisar disso. Mas o objetivo é defender direitos. Direitos, está bom, mas quais são os seus direitos para si? Direito é aquilo que eu tenho e nasce com ele que ninguém pode Agora tirar. veja. A integridade física, a integridade moral, espiritual, a própria vida. Agora vamos ser. Esses são os direitos que o Estado busca proteger agora veja, da violência. Indo para dentro de cada um de nós, quais são os direitos que acredita ter de forma física, espiritual e emocional e moral? Os direitos que vai ver na sua perspectiva, e até porque é da área de direito, podem ser completamente diferentes dos direitos que a nossa sociedade acredita que tem. Eu estou aqui consigo a falar de algo que nós queremos corrigir, quando na verdade a própria sociedade ainda não conhece. Eu não posso falar... Exatamente. Nós ainda temos o problema da crise de identidade. A nossa sociedade ainda não sabe, na sua maioria, quem eles são. Nós temos jovens que chegam nos 25, 30, não é só da escola, das famílias, é de todos nós. Nós temos pais que ainda não sabem quem eles são. Imagina, há uma dificuldade na sociedade hoje. É olhar para uma criança e perguntar, olha, qual é a história da tua família? Lembra da árvore genealógica que nós fazemos exercícios lá no ensino primário? Isso praticamente que desconstruiu-se na nossa sociedade. Bisavô, avô. Imagine o filho de um rei vivendo sem saber que é filho do rei. Vai usufruir? Não. Mas é filho do rei. Imagine o gato a tentar ser leão sem abandonar o apetite por ratos. Não é sobre o que queremos, é sobre o que somos. A nossa essência, a nossa mentalidade vai construir o restante. Nós ainda estamos fracos nisso. É um processo cíclico. Sim, porque veja. Transmitir valores. Veja. A guerra civil desconstruiu. Mas quem é o principal agressor? No gênero. Não vamos trazer dizer que é o homem. Porque muitas vezes o que se coloca sobre a mesa é que os homens são os agressores. Mas não existem mulheres que agridem. Eu penso que também existem mulheres que agridem. Daquilo que tenho conhecimento que a gente vai vendo, as mulheres também agridem. E agora veja uma chave. O que é que as mulheres mais velhas, as tias, dão como conselho para os jovens que estão numa relação conjugal? Quem é a mulher e quem é o homem? O que é que as senhoras dizem? A mulher caracteriza-se por ser a dona... Não. Até o submissa, depois vamos até falar sobre isso, que é um grande problema. A mulher disse que é a dona da razão. Dona da razão. Mas o conceito está errado. Calma, isso é um princípio para ajudar a direcionar alguém. É um princípio para ajudar a direcionar alguém. Veja, um homem que entenda o seguinte, que não se está a definir que a mulher é a dona da razão. É um conselho para gerar equilíbrio emocional. Okay. A mulher vai ser a dona da razão. Se tu dentro da tua casa... Corta a cadeia. Por quê? Isso vai ensinar o homem a ter um filtro. Ele vai ouvir e ele já sabe. Ela está a falar, está a debater para ter razão. Irmão, vou lhe dar assim algo rápido. Eu sou conhecido pelo que conhece e vou dizer assim, a minha esposa, e muitas das mulheres fazem, é testar os teus limites. Em casa, numa conversa, quantos de nós conseguimos desconstruir quando é que a esposa está a brincar, quando é que está a falar sério? Elas, como mulheres, elas têm um prazer nisso. Testar o limite do homem. E numa conversa, e às vezes sai de um rumo que era para ser conversa e depois gera assim algum desconforto. A questão é, eu posso estar a tentar justificar algo, que eu já sei que ela também vai falar a abordagem dela para ter
razão. E ela está a falar quando está exaltada. Por que que eu não tenho a maturidade, a gestão emocional de ter esse filtro, perceber? E eu dizer, tá bom, amor, realmente pode ser assim. Mas não achas que também pode ser assim? Estou a comunicar gerando um feedback. O que acontece? Na briga de casal, na conversa, nós temos o problema de expor o que sentimos e não parar para cobrar feedback e passarmos a ouvir mais. As relações não são difíceis, difíceis são as pessoas. Eu sou do perfil dominante, a minha esposa é do perfil dominante. O que um dominante com outro dominante vão procurar fazer? Um dominar o outro. Okay. Se eu não tiver inteligência emocional para perceber isso, eu posso perceber e interpretar mal quando ela tiver agido de forma comportamental, querendo ter o domínio sobre mim. Mas também é preciso ter empatia com os outros. Aí está, esses são os valores, a presença dos valores. Até a exaustão. Agora veja, quando nós falamos de empatia, para si o que é empatia? É sentir aquilo que eu sei que me faz mal ao outro, não posso fazer. Veja que ter afeição, ter amor. Exato. E veja que só podemos ter um valor, construir um valor, se tivermos princípios. Exato. Espiritualmente, biblicamente falando, há um princípio que fala sobre isso. Amai o próximo como a ti mesmo. Isso é empatia. Aí por quê? Jarra vazia não pode encher copo com água. Não tem água. Eu não dou o que eu não tenho. O que eu tenho? Mas ainda assim, não tendo, como devia ter, se errar, tem que ser corrigido. Aí está, se errar, tem que ser corrigido. A correção pode ser no sentido punitivo, como pode ser no sentido ressignificativo. Que eu errei. É um processo. E precisa acontecer o processo. Nós não podemos pular etapas, precisa ocorrer o processo. Repare, eu só erro porque eu estava a fazer algo que eu não sabia que era o certo e tentei. Então, o que é que eu preciso? Será que um homem em sã consciência não sabe que gritar de forma desproporcional com alguém ofende a integridade emocional dessa pessoa? Ele sabe. Mas bater no rosto do outro acaba sendo uma agressão física. Ele sabe, mas o que ele não sabe é controlar a reação emocional que ele tem. Ele sabe que é errado, mas ele não sabe governar as emoções. Há uma questão positiva, e falou bem aqui o nosso caro deputado, e pronto, concorda, mas não apoia. Não é que eu não apoio. Isso tem que ser colocado assim. Só punição eu não apoio. Só punição não apoio. Eu não posso dizer que está errado sem dizer como é que está certo. Um homem ou uma mulher que desenvolve violência doméstica, mesmo que não passe pelo processo que fez menção, que é o processo da ressignificação, a partida sabe que se arremessar um objeto perfuro contundente ao outro, vai causar lesão. Sabe disso? Será que é necessário passar pela ressignificação para aprender isso? Veja o seguinte, está a andar com a sua esposa e os seus filhos, num passeio familiar, chega um grupo de jovens, dá uma chapada na cara da sua esposa à sua frente. Toda ação tem uma reação. A prática agora vai começar a funcionar. Lembra quando eu falava de que muitos sabem o que é errado, mas não sabem governar as suas emoções? Eu estava a falar exatamente da reação. Mas nem sempre a reação vai ser na proporção da ofensa. Existem mecanismos adequados para que seja reposta a legalidade. Agora veja, a proporção da ofensa para si pode não ser a mesma. As suas crenças podem não ser as minhas crenças. A sua habilidade de lidar com as emoções pode não ser as minhas. Independentemente do que cada um de nós acredita, e na sociedade nós vamos ter diferentes pessoas, há quem pode desenvolver uma reação cuja finalidade termina em morte de alguém. E isso desaconselha-se. Há quem... Você sai de vítima a agressor. Exato. E há quem com maior gestão emocional vai primeiramente analisar a situação, tem a esposa, tem os filhos presentes, tem os jovens que realizaram esse estímulo, tem alguma intenção, ninguém chega e simplesmente bate. Ele vai ver o cenário entre a esposa, a mulher, ele presente, pode ser mais estratégico e inteligente a tentativa de resolução e o afastamento sem criar ainda mais discussões para proteger o bem maior, a vida.
e depois, aí sim, com a lei e a legalidade, punir. Mas agora veja o que eu falava. Eu vou para a esquadra, faço uma queixa ou ligo para meus amigos do SIC, da polícia, agilizo o processo, faço a captura, estão presos. São os filhos de alguém que estão presos. O que vai acontecer dentro da cadeia? Ele foi preso porque fez. Sim. O segredo para mudar aquela mentalidade, aquele ser humano, qual é o processo que ele vai ser submetido? Vamos ser sinceros. Os jovens que entram na cadeia são detidos, depois são libertos. Qual é o processo de transformação que ele há um passa? processo de ressocialização. Aí entra a questão da igreja, a questão dos psicólogos. Está a trazer a igreja, está a trazer os psicólogos. E falou da lei. Calma. Vamos ser os mais realistas possíveis. Mais pragmáticos. Falou, estamos na lei ainda. Ele foi preso pela lei. Enquanto ele esteve preso, meu amigo, nós conhecemos as esquadras. Os jovens que ficam detidos por 15, 20 dias, que reprogramação está a ocorrer? Quando eles saem, quem acompanha? O sistema penitenciário ele tem graus, tem níveis. Aqueles que têm a privação da liberdade por muito mais tempo, por via de regra, eles precisam ser ressocializados. E aí tem a questão da profissionalização, da questão do acompanhamento psicológico, da questão da igreja. Tanto é que muitos vão para o sistema penitenciário sem a conversão cristã, não é? E saem de lá convertidos. Maravilha. Saem de lá batizados até. Existem muitas pessoas que desenvolvem esse tipo de ministério. Maravilha. Isso ajuda. Ajuda. E veja, esse programa acontece onde? Nas comarcas. Exatamente, nas comarcas. As pessoas passam muito mais tempo do que nas esquadras. Porque nas esquadras é uma custódia transitória, que muitas vezes até pode ser devolvida à liberdade depois de 48 horas. O que quer resolver? A bomba a apitar ou ela já arrebentada? A bomba a apitar. A esquadra está aí. Porque... Veja, a esquadra é o indicador. Jovens sem princípios, jovens sem valores. Veja, é o indicador. Ali na comarca já é a bomba. Ele já passou 2, 3 vezes. Eu tenho jovens do meu bairro. Eu os conheço. Já foram à esquadra, saíram, foram à comarca, saíram, foram de novo, saíram 3, 4 vezes. Alguma coisa está a falhar. Mas agora vamos ainda voltar para a família. Em relação ao que o legislador trouxe, uma das questões que me preocupa, e eu quero saber a opinião do deputado, é o facto de que as vítimas da violência doméstica podem desistir em qualquer fase do processo. E por isso é que, às vezes, sem conta, a gente vê que alguém agrediu a esposa, depois de uns dias, alguém aconselhou a esposa, vai retirar a queixa. A esposa vai retirar a queixa e o agressor volta. Excepto algumas questões concretas, o legislador traz na própria lei, nos termos do artigo 25 em diante da própria lei da violência doméstica, ele fala quais são os crimes de violência doméstica que não aceitam desistência. Na sua opinião, essa questão da desistência ajuda o agressor a ser mais ponderado ou agudiza o risco da vítima? O facto dele saber que não, ela primeiro me queixou, fiquei lá 2 ou 3 dias, depois vou retirar a queixa. Porque muitas vezes as mulheres fazem mais isso para a questão da dependência econômica. Ela sabe, no momento da ira, da revolta, ele me bateu, filho queixar, mas depois vê, os meus filhos precisam comer e tal, vai retirar a queixa. Isso ajuda o agressor a repensar a sua vida ou se torna mais revoltoso? Vamos partir de um ponto. Desistência. Alguém está a abandonar a existência de algo porque a realidade contradiz a expectativa que tinha. Exato. Muita gente provavelmente só retira a queixa porque a apreensão ou a detenção do infrator não está a gerar uma transformação de acordo com o queixoso tinha. Vamos ser agora mais pragmáticos possíveis. É a favor de que, se existe a violência doméstica, exista a denúncia e uma punição. É a favor. Só a favor disso. Maravilha. Vamos levar isso para um campo prático agora. Se chegar a casa... Porque isso ajuda a diminuir o índice gradativo da própria violência. Certo. Tem irmãos e irmãs.
Felizmente, já não vivo com eles, mas tem. Certo. Se a sua cunhada ligar para si e dizer, olha, mano, o teu irmão me espancou, me bateu, eu já não estou aguentando mais com essa situação, faz a denúncia. Então, deputado, mais do que proteger um agressor, a denúncia a uma autoridade é ajudá-lo. Uhum. Por quê? Porque se eu não fazer a denúncia hoje, que só foi na violência, e ele, só, ele fica privado... Não, mas calma, vamos só fazer o seguinte. Porque o que acontece? Se a gente não quebrar o ciclo agora, amanhã pode acontecer algo pior. Certo. E veja, eu quero... No fundo, é ajudar. Certo, eu quero que entenda o seguinte. Eu compreendo a sua perspectiva. Eu compreendo. Mas eu só quero que guarde a sua perspectiva e se permita navegar no ponto de vista que eu estou a levar. Uhum. E vai ver que as da reeducação. Não. Eu vou conduzir essa conversa e vamos chegar lá. Só para poder fazer entender o meu pensamento. Quando eu perguntava, eu precisava de uma resposta mais direta, assim frontal. Faria denúncia, certo? Faria denúncia do seu irmão. Posso fazer a denúncia? Posso fazer, não é a resposta. Faria ou não faria? Sim, eu faria a denúncia. Maravilha. Para protegê-lo. Certo. E aqui vamos manter mesmo esse conceito. Faria a denúncia para protegê-lo. Deixa-me perguntar. Antes da denúncia, já perguntou o que é que ele precisa? Não, mas a questão que se coloca é, até chegarmos a esse nível, é preciso acompanhar a evolução do caso em concreto. Calma. Por quê? Porque costuma-se dizer que a repreensão ela é feita a primeira, a segunda, a terceira. Se não haver melhorias, então é preciso haver punição. Então, o que é que a gente tem que passar a fazer? Melhorar a nossa comunicação. Sabe qual é a minha preocupação? Eu tenho pessoas da sociedade a assistirem. O meu cuidado é instruir, porque estão a ouvir. O ouvir traz conhecimento, gera conhecimento e desenvolve conhecimento. Okay. O meu cuidado ao falar, ele pode ativar gatilhos. Eu preciso ter cuidado para que, se existe uma esposa que está a ser agredida, se existe amiga de uma esposa agredida, amigo de um esposo agredido, eu preciso ter o cuidado dele perceber que eu não estou a ativar denúncia. Não. Eu trazia autorresponsabilidade. Entre o governo e nós, quem está mais próximo desta pessoa? Somos nós. Quem então conhece melhor o processo para trazer ajuda? Não, mas naquelas questões que já houve iniciativa de ajuda e a rejeição, porque se a gente não quebra o ciclo, depois temos o inesperado. Veja, a iniciativa de ajuda... A preocupação é o inesperado. O problema pode estar ali. A iniciativa de ajuda pode ser meramente intencional, de acordo com o que eu penso. Às vezes nós queremos ajudar, mas nós não temos capacidade de ouvir o outro. Imagina, dei-lhe o exemplo do seu irmão e sua cunhada, era exatamente para trazer uma abordagem assim mesmo mais pragmática, porque quando vai ajudar, seja seu irmão, seja sua cunhada, um dos primeiros pontos é a gente saber ouvir para entender o que está a gerar a divergência. Não, mas aqui estamos a olhar para a violência doméstica na perspectiva familiar. E o técnico de saúde que maltrata o paciente, que está internado, a educadora da creche que maltrata uma criança indefesa. Lembra do valor que nós ativamos ali atrás? Amor ao próximo. Está na lei. Lembra no valor que nós ativamos? A educadora que maltrata uma criança na creche. Também vamos lhe colocar num processo de reprogramação sobre questões de valores e tal. Por isso é que, quando olhamos para essa questão da violência doméstica, temos que olhar de forma expansiva. Temos que olhar na perspectiva familiar, na perspectiva do serviço, que é a questão dos hospitais, a questão dos infantários, do lar de idosos. Porque ali, mais do que ressocialização, mais do que reprogramação de valores, é preciso haver mesmo correção. Porque a criança é indefesa. Quando é que a criança vai denunciar o maltrato? A partir dos vestígios que o pai encontrar. Veja, reprogramação de valores é uma correção. Quando Mas é lenta. Será? É lenta. Quem está a fazer? Eu vou lhe perguntar, vou lhe perguntar o seguinte. A reprogramação de valores cai na questão da advertência. Veja agora.
Veja agora uma chave simples. E o número de criminalidade da Angola está a subir ou está a aumentar? Está a baixar? A tendência é aumentar. Porque a criminalidade é um fator social. Agora veja. O número Onde há muita pobreza, tá há muito crime. O número de efetivos está a baixar ou está a aumentar? Aumenta também. O número de detentos? Aumenta. Quer dizer que a punição está a aumentar, o problema está a aumentar. Já vimos que... Não, mas já isso é uma questão social. O que é a questão social para nós? Quem é a sociedade? Somos nós. Nas empresas, falou do enfermeiro, falava de... Antes de existir o profissional, existe o ser humano. Eu não vou ter alguém lá fora a agir com amor ao próximo. Por exemplo, se em casa ele não aprendeu isso. Recentemente, há uma educadora, isso tornou público, aliás, já penso que os nossos telespectadores acompanharam, uma educadora que teve sucessivas mordeduras no corpo da criança. Mordeu o corpo da criança. Quer dizer, a criança chegou a casa e quando tirou a roupa, a mãe viu isso. Como pai, como encara esse tipo de episódio? Através de um diálogo franco? Isso é violência. É violência. Através de um diálogo a gente corrige isso? Por meio da pancada não vai. Não, pancada não. Não estamos a dizer, e é importante que os nossos espectadores saibam, que não estamos a dizer que deve estar sem pugilato, pancadaria. Exatamente. Mas é preciso corrigir esse tipo de comportamento. É preciso. E como é que se corrige isso? Através de órgãos de polícia. É preciso corrigir esse comportamento. Mas perceba por que surge... Que ela e as colegas dela como educadora saibam que comportamentos como esses são errados. Certo. Exatamente. Vamos punir, mostrando que comportamentos como esses são errados. Amanhã, quando ela sair, não vai voltar a fazer. Até aqui, calma, não vamos determinar o fim por essa parte do processo. Pode não ser bem assim. Até aqui é o ponto da denúncia para que se demonstre que comportamentos como esses estão errados, para que exista um órgão competente para tratar do assunto, aqui estamos quites. Concordo plenamente nisso. Okay. O problema é acreditar que simplesmente a detenção é suficiente. Aqui, claro, terminou o papel do pai lesado, da mãe lesada. Aqui termina esse papel deles e vai entrar os papéis de outras pessoas que vão se envolver nesta situação. Exatamente. Okay. Tanto os especialistas como a própria família daquela educadora que desenvolveu essa reação. Okay. Porque essa educadora chegou até aquele episódio porque tinha emoções completamente desgovernadas. Alguma situação psicossomática está a ocorrer na vida daquele ser humano que causou aquela situação. Nós poderíamos estar a dizer o seguinte: queremos julgar uma educadora que se dedicou mais de X dias, mais de X anos a fazer o bem para o filho do outro por uma situação que... Mas é grave. É grave, não é que não seja, mas repare num contexto. Por que Cristo morreu na cruz por nós? Então é a favor de que, mesmo havendo violência no seio das famílias, vice-versa, se for o homem ou a mulher, o assunto não pode chegar às autoridades sem que antes tentem resolver. Exatamente. Até porque isso está na lei. Derivar a morte. Isso está na lei. Isso aí derivar a morte. Mas agora está a falar exatamente como a lei diz, que só chegará primeiramente a lei quando não houver acordo. Não, mas o diálogo ele existe e é necessário. Antes de chegarem os outros, temos que ser nós a resolver. Certo. Mas não havendo solução aqui no diálogo, de acordo com o entendimento do caro deputado, daqui do nosso convidado, o diálogo deve imperar antes e acima de tudo. Sim. Mas só que na pendência desse diálogo, a violência pode se agudizar. Veja, e colocar em causa a vida. Tenho 5 chaves, veja, tenho 5 chaves e um cadeado. Experimentei as 5 chaves e nenhuma abriu o cadeado. O que é que eu faço? Se experimentou as 5 chaves e nenhuma abriu, a solução é arrombar. Por que arrombar? Se existe a chave. Não, já experimentou as 5, nenhuma abre. As 5 que estão comigo... Consigo. Aí está, as 5 que estão comigo, nenhuma abriu. Eu tenho que buscar a chave certa. Mas veja, não sabe onde é que está, por exemplo? Se eu não sei, devo aprender. Porque tudo que eu não sei, eu tenho que como aprender. Mas nem sempre, e aqui é importante nós asseverarmos isso, nem sempre a solução pela violência pode esperar.
Nem sempre. Porque há questões que são imediatas. Há questões que são pontuais. Fez parte da nossa geração que apanhou a surra dos pais? Eu fiz. Maravilha. Eu sou da geração de 80. Muito bem. Como seria se depois da surra que apanhava existisse queixa dos seus pais? Não, é aquilo que nós falamos, e mesmo a própria lei, ele é clara. O que se pune é a violência permanente que cause lesões. Não causou lesão, só educou. Então veja, só educou como teve que haver diálogo. Já concorda comigo? Houve diálogo. Exato. Houve diálogo. Estamos no mesmo diapasão. Estamos, e esse é o objetivo. Exato. O diálogo fez parte da tentativa das chaves. Se o diálogo não funcionou, por exemplo, quer dizer que ela não é uma das chaves daquele cadeado. A questão da violência tem que ver com a questão da violência, já falamos, mas é sempre bom dizer, a violência física, psicológica, a verbal e sexual. Existem muitas... A questão sexual, por exemplo, tem a ver com a autodeterminação das pessoas. Muitas das vezes, até mesmo a nível dos casais, a mulher é forçada a ter relações sexuais. Isso aqui atenta contra a dignidade da própria pessoa. O mesmo acontece com o homem. Se o homem não quiser ter relações sexuais, não pode ser obrigado. Também atenta contra os seus direitos. Tá vendo? E hoje, felizmente, o nosso Código Penal também já regula esse tipo de matérias. Que a pessoa, se for coagida a ter relações sexuais contra a sua vontade, pode sim fazer uma participação. Porque senão, se ela sempre se submeter a isso, depois desenvolve um trauma e diminui a afeição, o amor pelo seu cônjuge. É violência. Exato. Está correto isso, senhor deputado? O problema é falarmos dos direitos sem falarmos dos deveres. O problema está ali. O problema vai estar ali. Por quê? Nós vamos sim trazer a questão para ferir o teu direito. Tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. Mas nem sempre é a solução. Mas a questão é, tem que ser corrigido, certo? O problema é quem vai corrigir. Há coisas que eu não posso imputar a responsabilidade no outro quando é minha. Se eu estou numa relação abusiva, quem decidiu estar naquela relação? Eu tive então, o poder de escolha. Posso continuar como posso acabar? Aí tá. Poder de escolha. Se eu decidir estar naquela relação, eu posso continuar como posso acabar. A questão é, nós estamos a selecionar as pessoas que estão conosco por que razões? Alinham-se a que propósito nosso? Okay. A gente nem sabe o que é ou de quem somos. Quão perigoso estar com pessoas que a gente também desconhece. Okay. Quantos de nós queremos receber, mas pouco nos importamos em dar? Então é esse equilíbrio. É esse equilíbrio. E como olha hoje para a questão da violência doméstica no contexto angolano? O índice continua alto, nem tudo chega à comunicação social. Que conselho pode deixar, que caminhos pode indicar, que podem ajudar a diminuir a tendência? Já sei que é um pedagogo por excelência, acredita que tem que se educar, tem que se ensinar, tem que se transmitir valor, mais do que punir. Mas que caminhos pode indicar para que essa tendência da violência pare, porque acaba desestruturando a nossa sociedade? Certo. Primeiro eu aconselho a toda a nossa sociedade, primeiramente, a conhecer a sua identidade. Nós temos que conhecer a nossa identidade, quem nós somos, para que depois a gente consiga alinhar e trazer equilíbrio à nossa volta. E lembrar que nós temos o poder de escolha, o livre-arbítrio. Se algo em nossa vida não está alinhado, por que insistir por vezes? Se a gente insiste é porque acredita em uma mudança. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos aprender com o que está a correr mal. Aprender o plano que a gente implementou, a forma como a gente fala, tem sido a correta? Temos realmente escutado quem está conosco? O parceiro que temos, o que é que existe nele como parceiro que nos faz manter na nossa vida? O pai que temos, a mãe que temos que te bate, o que é que está a causar a surra?
provavelmente o que eu estou a fazer que está a potencializar, o que eu estou a ouvir que eu não estou a conseguir filtrar. Mas eu não quero vitimizar ninguém. Eu quero dizer que o estado atual não é o estado terminal. Vítima não é vitimista. Você pode estar numa situação, mas você pode decidir viver ou sair dessa situação. Quando falamos de diálogo, nós estamos a falar de comunicação. Existem duas pessoas, dois seres que são diferentes por natureza. É necessário que um procure ouvir, perceber o agir, o pensar do outro. Porque se tu não percebes quem está contigo, provavelmente vamos fazer o quê? Vamos estar constantemente a ouvir para responder. E isso vai gerar fogo. A ouvir para responder vai gerar fogo, 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 fogo. E não vai haver entendimento, nunca vai haver casamento. Por isso é que temos muitos jovens que estão a casar pelas emoções, mas estão a se separar exatamente pelas mesmas razões. Exatamente isso. Então... Tá bem. Doutor Ayrton Costa, pronuncia bem o nome. Com certeza, com certeza. Muito obrigado por ter nos ajudado a esclarecer esse tema. É um tema que não se esgota, mas acreditamos que foram debitados vários subsídios, várias inteligências que vão facilitar a compreensão da questão da violência doméstica, como disse bem ao longo do nosso debate. Há a questão legal e há a questão dos valores do ensino, da reprogramação, da questão da ressocialização das pessoas, das famílias e da responsabilização pessoal. Antes de imputar a responsabilidade para o outro, impute a si mesmo. Porque... Exatamente. Partindo do princípio que se surgiu essa violência, muitas vezes é porque eu também causei alguma coisa que não foi de bom grado para esta pessoa. Não interiorizar isso, mas ponderar essa possibilidade, para que aí a gente não esteja a transformar a vítima em uma causadora. Então é só ponderar. Provavelmente eu tenha potencializado ou não. Será que esta pessoa faz porque houve um descontrole ou ela realmente é assim? Porque aí é que a gente vai conseguir ver qual é o meu propósito, o que eu quero para a minha vida. Esta pessoa alinha-se? Não. É a altura de tomar a decisão de sair do barco. Porque se a viagem não tem o destino que eu quero, por que eu permaneço? Aí está. Então, muito bem, esse foi o nosso programa Parlamento de hoje. Para além de tudo aquilo que foi dito, é uma questão de escolha, é uma questão de opção, tal como disse bem o nosso deputado. Se a viagem já não está a satisfazer, não nos leva ao destino que pretendemos, podemos sempre inverter o curso, podemos sempre inverter o quadro, mas é importante também que os nossos telespectadores, nossos seguidores saibam que os seus direitos são importantes, a sua proteção é importante, a defesa da sua integridade moral, física e intelectual é importante. E hoje existe em Angola uma lei que versa sobre a questão da violência doméstica. Eu lembrei de algo que eu gostaria de partilhar. Exatamente, aproveita, estamos já na reta final mesmo. Você, homem, mulher, que acaba uma conversa, uma discussão em agressão, saiba que você na verdade é um covarde. Porque a falta de argumento... A adjetivação é mesmo essa, né? Exato. A falta de argumento é que vai te levar a reagir fisicamente. Isto disse que a agressão é a arma dos ignorantes. Aí está. Aí está. Por isso, invista no seu desenvolvimento pessoal. Conheça a si mesmo, acima de tudo. E o maior segredo que eu lhe posso dar: junte-se a Cristo. Vá no caminho de Jesus. Nada melhor do que isso. Com certeza. Como dizia, é isso e muito mais. Leia a lei 25/11 de 14 de julho. Brevemente, a nível da sede digital, vamos levar uma mentoria sobre a questão da violência doméstica. Maravilha. Vamos poder contar também aqui com o nosso parceiro Ayrton Costa, que é especialista em comportamento humano, para além de outras valências que tem. Isso será muito importante. Então, caro cidadão, cara cidadã, violência doméstica não é uma opção a ter em conta. A opção é o diálogo. Exatamente. A opção é a reestruturação familiar, pois que a violência doméstica acaba flagelando, destruindo valores e também destruindo vidas. Porque quando pai e mãe se separam, afetam o desenvolvimento psicoemocional das crianças, acaba destruindo a nossa sociedade.
Esse foi o nosso parlamento de hoje. Continuem seguindo o nosso canal, sigam as nossas páginas nas outras mídias sociais e, por favor, tenham um feedback com o nosso Exato, se canal, tivermos falem questões. conosco, levantem questões, nem que seja no off, depois da descrição do vídeo, para que nós vamos respondendo, né, quer a nossa produção, quer o nosso deputado ou mesmo o apresentador, a gente vai respondendo às vossas inquietações. Muito obrigado, um forte abraço. E a título de conselho para a questão que assola a nossa saúde pública, redobrem a questão da biossegurança, lavem as mãos antes das refeições. Quando chegarem a casa, de preferência trocar a roupa antes de abraçar as crianças, por causa da questão Assim das mesmo. bactérias, dos micro-organismos. Prevenir é melhor que remediar. Remediar, exatamente. Vamos proteger a vida. Um forte abraço e tudo de bom. Estamos juntos. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Poxa, agora vamos continuar nosso sumo. Exatamente. Então, produção. Água. O que é que pode melhorar? Opa, Já você dali? iPhone. Toda vez que falo do Isso compra casa. Assim mesmo. Como é? Esqueci o seu nome. Jael Costa. São irmãos. Quem é mais velho? Passou da barba. A barba mais rija. Pode ser mais velho. Não, mas dá para ver que, para além de irmãos, são amigos também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Hoje, nós temos um grande problema na nossa sociedade. Há determinados irmãos